Olá, alunos do quarto ano B. Nós estamos com mais uma aula de Ciências da Natureza. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar simples e micro-organismo. Nós vamos relembrar alguns exemplos da cadeia alimentar terrestre e também conhecer os decompositores. Então vamos relembrar. A concepção de cadeia alimentar é um processo de transferência de matéria e energia entre os seres vivos, por meio da alimentação. Como nós já aprendemos, na cadeia alimentar, então, existem ali os produtores, os consumidores e os decompositores. Veja aqui nessa imagem que o professor colocou, ó, cadeia alimentar. Então, é um fluxo de energia. Nós vimos que aprendemos que os vegetais, como as árvores e as plantas, né, elas produzem o seu próprio alimento por meio ali da luz do sol, né, e também da água, dos nutrientes que ela obtém do solo. Então, ela produz seu próprio alimento. Aí temos o consumidor primário, depois o consumidor secundário, terciário, e depois entra, então, os decompositores. Então, a cadeia alimentar é uma relação de sobrevivência em que todos os organismos vivos precisam de energia para sobreviver. E nós, seres humanos, alunos, participamos dessa cadeia alimentar. Nós somos consumidores. Essa ilustração aqui ilustra bem. Então, temos aqui o capim, né, que produziu o seu próprio alimento, é o produtor, né? Aí nós temos o consumidor primário, ali o boi, né? E nós se alimentando, então, da carne do boi. Então, na cadeia alimentar, as plantas, elas produzem seu próprio alimento. Depois, ao ser consumida, ela transfere energia para outros animais, que são os consumidores. Então, depois da morte dos consumidores, entra ali os decompositores, né, que produzem a matéria orgânica, que liberam nutrientes para as plantas. Então, veja aqui nessa cadeia alimentar, ó, o capim, então, produziu o seu próprio alimento, depois vem ali a anta, se alimentou, né, do capim, o homem pôde se alimentar também da carne da anta, como do boi. Aí depois, aqui temos o jacaré, o consumidor, então, terciário. Aí depois de morto, então, entra os decompositores. Mas o que são decompositores? Que é o foco da nossa aula de hoje. Decompositores. Os decompositores, eles se alimentam de restos de organismos como cadáveres de animais, folhas, galhos secos, entre outros. E muitos dos decompositores são micro-organismos. E os principais e mais conhecidos são as bactérias e os fungos. Olha a ilustração que temos aqui embaixo. Então, os decompositores, ele decompõe, então, aquela matéria orgânica, né, morta e em inorgânica, num processo natural de reciclagem da matéria. Então, ele recicla, né, decompõe ali aquela matéria morta, né, que são folhas, restos de animais, né? Então, os decompositores, então, são as bactérias e o fungo, que são os principais. Mas existem também outros tipos de decompositores, ou comedores de detritos, ou restos orgânicos. Entre eles estão aqui, por exemplo, as minhocas, né? Os caranguejos e as lesmas, urubus, né? Então, veja bem, eles também são ali decompositores, né? Ou comedores de detritos, né? Quando a matéria, então, ela ali está morta. O grupo dos decompositores, eles desempenham, alunos, um papel fundamental na manutenção de ecossistemas saudáveis. Quando destrói material morto e resíduos, eles liberam nutrientes que podem ser reciclados e utilizados como matéria de construção para produtores primários. Então, embora pareçam ser nojentos ou prejudiciais, esses decompositores desempenham um papel importante na natureza. Então, veja aqui, por exemplo, o trabalho das minhocas. Olha como ficou esse solo aqui, bem com humus, né? bem fértil. Então,
Aqui nós vemos aqui nessa cadeia alimentar, ó, veio aqui as borboletas, se alimentou então ali da planta, né, que produziu o seu próprio alimento. Aí depois veio o sapo, transferiu energia para o sapo transferiu energia para a cobra, e depois então de morta, ali os fungos, a bactéria entra no seu trabalho ali de decomposição. E eles então produzem então essa matéria de construção, né, que vai servir ali para o produtor primário, aqui no caso a planta. Como atividade, vocês vão estar fazendo a atividade 1 da aula 1 de ciências do mês de junho. Leia o texto abaixo, depois responda as questões. Então, aqui a atividade 1. Assinale a alternativa correta. A cadeia alimentar é a produção do próprio alimento pelos seres vivos? A cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser vivo para outro por meio do alimento? Atividade 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são animais carnívoros, os vegetais, animais herbívoros ou animais carnívoros. Como são chamados os seres vivos que dependem de outros seres vivos para se alimentar? Eles são chamados de produtores, decompositores, consumidores? Atividade 4. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, consumidores ou os decompositores? Atividade 5. Desenhe e pinte no quadro abaixo um esquema mostrando uma cadeia alimentar simples. Então, colocando para você demonstrar o seu conhecimento, né, sobre a temática estudada, que é a cadeia alimentar simples. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham uma boa aula.